Fala aí pessoal, tudo bom? Vamos conversar hoje sobre chave primária, chave estrangeira e saber como definir um modelo relacional de um banco de dados. Já deixa teu like aí e se inscreve para não perder os outros episódios dessa série de banco de dados. Show? Vamos para nossa tela já, nosso Lucid Chart que a gente fez na aula passada. Eu dei uns incrementos aqui, mas depois a gente comenta sobre eles. Então vamos começar aqui supondo que a gente queira cadastrar alguns pilotos aqui no nosso banco. Então eu venho e cadastro o Jorginho, piloto Jorginho, o piloto Felipe Massa, o piloto Pedrinho e vamos dizer que eu quero encontrar um piloto no meu banco de dados. Eu quero procurar por eles. Então aqui eu posso buscar pelo nome deles, né? Eu posso dizer, legal, eu quero o Jorginho, eu quero um piloto em que o nome se chame Jorginho. Ele vai me devolver isso aqui. Ele vai me devolver o Jorginho, que vamos adicionar um campo aqui, vamos dizer o CPF, que tem o CPF 123456700. Então eu procuro pelo nome Jorginho e aí eu recebo esse CPF aqui, essa entrada com o nome dele e o CPF de volta. Aqui eu posso ter um 0000000, vamos dizer assim. E aqui eu tenho um 765432100. Legal. Então se eu procurar um piloto também chamado Felipe no meu banco de dados, ele vai me voltar o Felipe com o CPF 000000. Legal? Primeiro cidadão do Brasil. Agora, qual a chance de eu ter um outro piloto no meu banco de dados, também chamado Jorginho, com outro CPF qualquer, outra pessoa? Qual é a chance disso acontecer? Bom, pode ser difícil, pode ser, mas é impossível? Não é impossível. Então, isso eu preciso, de alguma forma, encontrar, de alguma forma ter um jeito de procurar essas minhas entidades, essas minhas entradas no banco de dados, que eu consiga de fato encontrar o que eu quero, que eu consiga ser uma forma única. Porque eu quero encontrar, vamos dizer que eu quero encontrar os pilotos que participaram de uma corrida, eles vão me retornar esses 4, e aí eu quero pegar um por um para fazer, enfim, para listar, alguma coisa assim. Eu quero pegar a posição do Jorginho naquela corrida. Então eu vou pegar a participação dele naquela corrida, né, e vou ver a posição. O problema é que se eu procurar por Jorginho no meu banco de dados, ele vai me retornar esse e esse. Eu tenho 2. Então, a gente precisa, nas nossas entidades no banco de dados, sempre ter alguma propriedade que ela vá ser única entre todas as outras entidades ali registradas. Então, é uma propriedade que ela vai ser diferente de todos os outros e que ela vai conseguir, através dela, a gente vai conseguir identificar a entrada, a entidade específica que a gente quer pegar. Então, aqui, nesse exemplo, o nome, ele poderia ser, mas ele é uma boa opção? Não, porque eu posso ter outros pilotos com o mesmo nome. O CPF, ele é uma boa opção? Bom, não vão ter outros pilotos com o mesmo CPF. Então, nesse caso aqui, restringindo ao Brasil, seria uma boa opção. Caso eu fosse querer registrar pilotos de outros países que não teriam CPF, ele não seria uma opção, porque o CPF poderia ser nulo. Mas essa entidade que a gente chama, que identifica um registro único no nosso banco de dados, né? Identifica que só tem ele, daquele jeito, no banco de dados, a gente chama de chave primária. A chave primária é uma propriedade na nossa entidade, no nosso conjunto de entidades, na verdade, que identifica uma entidade unicamente, ou seja, eu não posso ter duas entradas, duas entidades no meu banco, 2 pilotos com a mesma chave primária, no momento que eu defino qual propriedade vai ser a chave primária. Tá? Essa chave primária é só uma característica de qualquer propriedade, eu que escolho qual propriedade que vai ser a minha chave primária. Nesse caso, eu posso escolher, por exemplo, o CPF e ele ser a chave primária, porque não devia ou não deve ter nenhum piloto com o mesmo CPF que o outro no meu banco de dados cadastrado. Então ele pode ser uma chave primária. Agora, por exemplo, eu posso talvez decidir no meu banco de dados cadastrar a data de nascimento do piloto e eu posso também decidir cadastrar o RG dele. Desses aqui, a data de nascimento, ela seria uma opção para a chave primária? Eu tenho certeza que só um piloto
não pode ter nascido na mesma data que outro? Não, né? Pode ter nascido na mesma data, então ele não é uma bom candidato. RG é um bom candidato? Bom, cada piloto devia ter, cada pessoa, né, devia ter o seu RG diferente dos outros. Então, eu tenho aqui, entre o CPF e o RG, a gente chama isso de chave candidata, que é o quê? São as minhas propriedades que são candidatas a virarem uma chave primária. Eu posso ter várias dessa e depois eu escolho uma delas para ser a chave primária. Então, vamos só adicionar aqui no nosso pilotos, isso que a gente fez, e colocar o CPF aqui embaixo, sei lá, colocar o RG. Está forçando a barra, né, que não tem time Fórmula 1 brasileiro, mas vamos puxar para qualquer corrida, então. Então eu tenho aqui o CPF-RG, eles são chamados de chaves candidatas e eu escolho uma delas para ser minha chave primária, ok? E aí o que normalmente a gente faz para garantir que todo conjunto de entidades vai ter uma chave primária de fato, a gente sempre, ou na maioria das vezes, na verdade, quando necessário, a gente adiciona uma propriedade que a gente tem certeza que ela vai ser única de qualquer jeito, que normalmente é chamado de ID, de identificador, de identificação, etc. E aí o conteúdo dele poderia ser diferente. Por exemplo, porque como ela não pode ser diferente, ela não pode ser igual a uma outra, eu podia colocar o ID como o conteúdo do CPF e eu não ter a propriedade CPF. Por que eu não uso uma propriedade chamada CPF mesmo? Usar o ID, por exemplo, nesse caso? Porque ID, ele é universalmente usado como o nome da propriedade que vai ser a tua chave primária. Ela não é necessária sempre, mas a gente usa esse ID na maioria dos casos. A gente vai ver mais à frente como é que tem alguns casos, por causa de outro tipo de chave, que talvez a gente não precise usar. Mas a gente sempre tem, normalmente, na maioria das vezes, a chave primária como sendo ID, e a gente sempre precisa ter uma chave primária. Isso é uma característica de bancos de dados relacionais, tá? E na verdade, na maioria dos bancos de dados. A gente sempre precisa ter alguma coisa que identifique aquela propriedade, ela é única. Porque se eu, enfim, aqui naquele caso, eu poderia ter CPFs, enfim, mas eu posso ter, sei lá, equipes, eu posso ter equipe com o mesmo nome, com a mesma cor, com o mesmo endereço e com o mesmo emblema. E aí eu precisaria adicionar uma chave primária, que seria o identificador. Então, nesses casos, em vez de sempre ficar escolhendo, porque acontece muito problema de eu escolho uma propriedade e aí daqui a pouco muda alguma regra de negócio que essa propriedade agora pode ser tá repetida. Então eu escolho o nome aqui. Aí daqui a pouco a gente muda alguma coisa que pode ter duas equipes com o mesmo nome. Talvez eu adicione... Como é que eu teria um caso? Talvez eu adicione alguma propriedade que diz se essa equipe está ativa ou não, aí eu preciso desativar ela, mas no futuro eu preciso que volte, só que aí agora já essas informações não servem, eu preciso criar uma outra entidade de equipe no meu banco de dados com o mesmo nome, por exemplo, então pode acontecer. Então para garantir a gente usa ID, legal? A gente usa sempre esse ID, e ele é normalmente a chave primária. Ok, agora, em nosso banco de dados a gente tem um outro conceito chamado de chave estrangeira, que ele é uma outra propriedade, né, dessas, em que ele faz a relação entre as tabelas. Essa relação em si, essa setinha aqui, vamos dizer, ela não existe assim por... Ela é mais uma coisa gráfica para representar que uma tabela está ligando na outra. Mas para representar isso no banco de dados, que o banco de dados em si, no modelo ali relacional principalmente, eles são só tabelas dentro dele, essa setinha não existe. Como é que eu represento essa setinha no banco de dados se eles são só tabelas, são só essas tabelas aqui, são só essas entidades? Eu só tenho entidades no banco de dados. Então eu preciso criar uma nova propriedade que ela vai ser uma chave estrangeira. Ela vai estar me indicando qual entidade, essa minha entidade aqui, o técnicos, por exemplo, a qual entidade de equipes ele está relacionado. Aqui no caso, técnicos ele só pode ter uma equipe, né? Um técnico só pode ter uma equipe. Aqui tem um, né? Então isso aqui, ele seria, vamos dizer, como se podia chamar de técnico ID. Que é o valor desse técnico ID seria o mesmo valor desse equipe ID aqui. E aí eu saberia que qual é a equipe desse técnico, eu poderia chamar de equipe
ID. E essa equipe ID aqui seria a chave primária da equipe. Seria esse ID aqui, chave primária da equipe. Porque eu estaria referenciando, dizendo, dentro de um técnico, eu estaria dizendo qual é a equipe dele. Então aqui, eu teria mais uma propriedade que ele poderia ser 5. Então aqui eu tenho uma equipe chamada Ferrari Brasil, que ela tem ali as suas cores, etc. E ela tem o ID 5. Então eu posso dizer aqui que o Jorginho, então vamos pegar aqui, esse Jorginho no caso, ele tem, a equipe dele está embaixo do cargo. Então vamos colocar o cargo dele aqui, engenheiro. Aqui, então a gente tem o Jorginho, ó, em que eu tenho o nome dele, o cargo, né? O cargo aqui é o segundo. Aqui nesse penúltimo eu tenho o CREA e aqui eu tenho o CPF. Então esse terceiro atributo, ele é o equipe D. E o que ele está me dizendo? Que o Jorginho, o piloto Jorginho, ele pertence à equipe Ferrari, que tem a chave primária dela, o 5. Então ele está referenciando a chave primária da equipe. Tá? Isso aqui a gente pode referenciar aqui por enquanto, por exemplo, como ID underline PK. Para dizer que é uma chave primária. Isso aqui é em inglês, né? Primary key. E aqui eu posso dizer equipe D underline FK, que é de foreign key. Primary key, foreign key, que é de chave estrangeira. O que ele quer dizer? Chave estrangeira, se a gente pegar o nome, quer dizer que é uma chave que ela é de outra entidade, ela é estrangeira, ela é daqui, né? É uma chave primária daqui. Então ela está relacionando essa minha tabela com essa de equipe aqui de volta. Legal? Então isso é uma chave estrangeira. E aí a gente tem algumas particularidades quando a gente tem essas relações de 0 ao N, de N de alguma forma. Porque aqui, ó, como eu colocaria dentro de equipes uma chave que me dissesse todos os técnicos? Eu poderia colocar uma propriedade multivalorada que fosse, sei lá, técnicos IDs. E aí ser uma lista de identificadores. Vamos colocar o ID aqui do técnico. Você lembra que a gente definiu que a chave primária do técnico ele vai ser o ID. Vou até colocar aqui como PK, mas eu podia usar o CPF, por exemplo. E aí eu poderia fazer aqui um atributo multivalorado e colocar uma lista de IDs. Isso aqui não é interessante, porque eu vou colocar dentro de uma tabela que é uma lista, e essa lista ela contém chaves estrangeiras, sendo que a própria lista ela é um elemento da tabela. Então, enfim, isso aqui por questões de performance, enfim, não é interessante. Então, na verdade, isso aqui não seria legal e a chave estrangeira ficaria do lado que só tem uma relação. Então isso aqui, um técnico só pode ter uma equipe, então a chave estrangeira fica do lado do técnico. Isso aqui já é o suficiente para eu saber quais os técnicos dessa equipe. É só eu vir aqui nos técnicos e procurar todas as equipes. É só eu vir aqui no técnico e procurar todos os técnicos que têm uma chave estrangeira da equipe ID5. Eu vou saber quais os pilotos da equipe Ferrari Brasil. Então isso aqui já é o suficiente para eu dizer todos os técnicos de uma equipe. Então uma coisa legal da gente entender é que do lado que só pode ter um, né? Só pode ter uma equipe para cada técnico, então a chave estrangeira vai ficar aqui do lado do técnico. É do lado contrário, na verdade, onde tem um 1, né? Aqui na cardinalidade. Então o 1 tá aqui, então desse lado aqui que vai estar a chave. Mesma coisa se a gente colocar aqui, ó. Países. Então eu tenho 0N, 1. Então se eu quiser fazer o relacionamento aqui, eu vou colocar um ID aqui em país e vou colocar aqui um país ID FK. Porque esse aqui é o outro lado do 1, né? Uma equipe só aceita um país, então a chave estrangeira está aqui. E aí disso eu posso acabar preenchendo todos os lados aqui. Né? Todos são 0N, 0N. A gente sabe que a gente não vai ter N para N, que a gente vai sempre fazer uma tabela de relacionamento aqui no meio. E aí, isso aqui tem uma questão interessante. Por exemplo, vamos para participações. Ele tem um 1 aqui 2 vezes, né? E aí eu posso adicionar 2 chaves estrangeiras. Nada me impede disso. Eu posso ter relacionamentos quantos eu quiser. Então nada me impede de adicionar 2 chaves estrangeiras.
Vamos adicionar um ID aqui no circuito também, ID PK, Primary Key. Não precisa ter exatamente o PK no nome, é só para a gente indicar aqui por enquanto que ele é uma chave primária, né? Então vai ter no nome mesmo. E aqui eu posso dizer circuito ID FK, Foreign Key. E posso dizer também piloto ID Foreign Key. Legal. Duas chaves estrangeiras para dizer que uma participação ele se liga no piloto e se liga no circuito. Legal? O 1 aqui está do outro lado, aqui o 1 também está do outro lado, então ele se liga aqui, as chaves estão aqui nas participações. Só que olha o interessante, eu nunca vou ter duas participações para aquele piloto naquele circuito. Só no meu caso aqui, nesse campeonato, o circuito não se repete. Então, eu só vou ter, no caso de ter um circuito em um piloto, eu só vou ter uma participação com essa combinação, né? Daquele piloto naquele circuito. Então eu não posso ter duas participações. Então nesse caso, eu poderia colocar um ID aqui. Poderia. Para me identificar essa minha participação. Eu poderia fazer isso, mas para quê? Se eu só tenho uma participação para um piloto em um circuito. Não tem como ter duas participações quando eu tenho essa combinação de piloto e circuito. Então a gente pode usar uma coisa chamada de Primary Foreign Key. Aqui também pode ser uma Primary Foreign Key, que significa o quê? Essas chaves elas são estrangeiras, mas elas são primárias também. Então elas identificam minha participação, mas elas também se referenciam a uma outra tabela naquele meu banco de dados. Ela é primária, me diz qual participação é essa, mas ela também é uma estrangeira que liga piloto e a outra liga circuito, né? E aqui a gente entra num problema também aqui do modelo. Mas eu não posso ter duas chaves primárias na mesma tabela. Então não faz sentido, que a primária ela precisa ser uma, a primária não existe secundária, enfim, não posso ter duas ali. Então a gente entra aqui num outro ponto que a gente pode resolver através de um outro conceito, que a gente pode escrever em circuito piloto PK. E o que significa isso? Eu estou fazendo uma que se chama chave composta. Então eu estou pegando outras duas propriedades, que é o meu circuito e o meu piloto, e fazendo a chave primária ser uma composição deles. Então, sei lá, se um é 5, o outro é 2, o circuito piloto vai ser 5, 2. Vamos dizer que isso aqui seja... Eu fiz uma entrada que isso aqui seja 5 e que isso aqui seja 2. Isso aqui vai ser a composição das duas. 5, 2. Vai existir alguma outra participação que essa propriedade vai ser 5, 2? Não, porque qualquer combinação de 5, que seria o circuito, e de 2 do piloto, não vai existir mais. Só uma participação nessa combinação com os dois. Então isso aqui é uma chave composta, que a gente chama. Ela é feita de outras duas chaves que tem aqui dentro. E ela é uma chave primária também, nesse caso. Eu compus outras duas e transformei ela numa chave primária. E eu continuei com o circuito e o piloto como a chave estrangeira. Eles continuam sendo chave estrangeira. Ok? Agora, vamos ver um último exemplo de um conceito novo, que a gente vai precisar adicionar mais uma tabela aqui no nosso banco. Vamos dizer que cada equipe ela tem um responsável pela equipe. Okay? Então eu tenho uma tabela de responsáveis. Você é uma pessoa responsável. Ela não precisa ser técnica, pode ser, enfim, pode ser qualquer pessoa. E aí eu tenho aqui o nome dela e o CPF. E a gente sabe que, nesse caso, vamos fazer assim. Vamos usar o CPF como chave primária para mostrar que ele pode ser, né? A ideia é que ele seja único também. E ele está ligado em equipes. E aí, neste caso, cada equipe pode ter um responsável e cada responsável só pode estar em uma equipe. Ok? Então aqui, vamos colocar um e um aqui desse lado. Opa! Vamos dar um nome para essa relação. E aqui primeiro que a gente já vê um problema, né? Eu não posso ter um para um. A gente tem um problema da erro. A gente tem que criar uma das duas entidades primeiro e a gente não pode criar as duas ao mesmo tempo. Então, no momento que eu criar uma, vai dar problema. Então, eu tenho que sacrificar um dos dois lados aqui.
e vou dizer que a equipe pode ter 0 ou 1 responsável. Legal. Então a gente já resolveu esse problema. Agora, quando a gente cai nesse relacionamento, normalmente, de 1 e 1 para 1, na verdade, que a gente adaptou aqui, 0 para 1, a gente tem uma questão interessante. Como o responsável ele só pode ter uma equipe, e inclusive a gente vai adicionar aqui já a chave primária da equipe, né? Equipe ID, chave estrangeira da equipe. Por que eu precisaria definir o CPF como chave primária? Se eu só posso ter um responsável para aquela equipe. Eu não posso ter 2 entradas no meu banco de dados em que tenham a mesma equipe ID aqui. Porque eu só posso ter um. A ideia é essa. Regra do meu banco de dados, eu só posso ter um responsável por uma equipe. Então eu não posso ter outro responsável pela minha equipe. Eu não posso ter duas entradas de 2 responsáveis com a mesma equipe. Então eu não posso ter o Mário com a equipe 5, vou colocar CPF aqui, e o Vinícius com a equipe 5 também. Isso aqui não pode existir. Isso aí já é questão, uma regra que eu defini no banco de dados de negócio, que não pode existir isso, 2 responsáveis pela mesma equipe. Então eu não preciso que o CPF seja a chave primária. O que eu preciso fazer aqui é outro conceito que a gente junta chave primária com chave estrangeira. E a gente tira o CPF aqui de chave primária, por exemplo, e a gente usa a equipe D como uma chave primária estrangeira. Então ela é uma chave primária para os responsáveis, quer dizer que o responsável não pode ter 2 responsáveis na tabela de responsáveis com a mesma equipe D, ela chama chave primária, e ela ao mesmo tempo indica que eu tenho um relacionamento com a tabela de equipes, que ela é uma chave estrangeira. Então eu combinei uma chave primária estrangeira. Tá? Fiz a combinação e se chama Primary Foreign Key. Eu só juntei as duas, uma chave primária e estrangeira. E aí, pessoal, isso aqui é o que a gente precisa para entender aqui um modelo relacional. A gente precisava entender esse conceito de primário e estrangeiro para entender como é que as tabelas se relacionam de fato. Isso aqui tem um modelo relacional. E agora, para a gente entender uns últimos conceitos desse modelo, a gente já entendeu as questões das chaves. Isso aqui é essencial para o modelo relacional. É um modelo em que eles são compostos de tabelas. São essas tabelinhas aqui, tá? Então ele tem o uso de relações, então ele tem uma relação junto com a outra por meio de chaves estrangeiras. Cada tabela precisa ter a sua chave primária para ser o identificador. As tabelas têm seus atributos, isso é um conceito do modelo relacional. E na verdade, a gente visualiza ele em formato de linhas. E essas linhas são chamadas de tuplas, tá? Tuplas. E as tuplas, elas são, acho que eu posso exemplificar melhor para vocês usando o Excel da vida. Então imagina que isso aqui seja a nossa tabela de técnicos. Eu tenho aqui o nome, o cargo, o CREA e o CPF, do mesmo jeito que eu coloquei. E aqui eu tenho os técnicos, João, Jorge e o Medeiros aqui. E cada linha dessa é chamado de tupla. É uma entrada no banco de dados, são chamadas de tuplas. Então esse é outro conceito do modelo relacional. Né? Cada entrada ali no banco de dados com suas propriedades é chamado de tupla. E por fim, a gente tem um outro conceito só para a gente ter em mente, de que é um conceito de integridade do modelo relacional, em que as chaves primárias, elas não podem ser nulas, elas não podem ter um valor nulo. E aí o que é um valor nulo, só para a gente lembrar? Não é um valor vazio, nem um valor zero. Se eu colocar 0 no CPF, isso aqui não significa nulo. Se eu colocar um texto vazio, isso aqui não significa nulo. Um texto vazio não é nulo. Nulo é literalmente o que a gente escreve null, é o termo a palavra que a gente usa para se referir a nulo, tanto em códigos quanto em banco de dados. Isso aqui significa que esse valor aqui não tem valor nenhum. Não é zero, não é um espaço vazio, porque o espaço vazio ele é um caractere. O espaço vazio ele é de fato ele é considerado uma palavra que tem 0 caracteres. Então ele não é vazio, não é nada, ele é alguma coisa. Ele é uma palavra que não tem caractere nenhum. É assim que funciona no computador, tá? Então, de fato, quando eu coloco null, eu estou dizendo que aquilo ali não é nada. Ele é nulo. Então, uma chave primária não pode ser nula. Isso aqui é um conceito de integridade de banco de dados relacional. Uma chave estrangeira, ela
ou ela é, de fato, uma chave primária de uma outra tabela, ou ela é nula. Ela não pode ser qualquer valor. Não posso colocar 79 aqui e não existir uma equipe com a chave primária 79. Precisa existir. Então isso aqui também é uma questão de integridade. E tem uma, só para a gente passar rápido, que a gente vai ver isso depois, é uma questão de integridade de domínio, que é, se eu digo que o nome é uma palavra, ele pode ser uma palavra, ele não pode ser um número. Só para passar por alto, assim, só para a gente saber que existe. Se eu digo que o CPF ele é um número, ele não pode ser uma palavra. Tem que seguir o seu tipo ali, e isso tem algumas... um outro conceito que a gente passa rápido, que o banco de dados relacional aceita fazer operações relacionais, em que eu posso juntar duas tabelas e fazer uma tabela maior, fazer... enfim, eu posso subtrair tabela, na verdade, também, e fazer só a diferença entre elas. Umas coisas que a gente vai ver mais à frente. Tá? Mas vocês saberem que existe esse conceito. E por fim, eu só queria passar rápido num conceito de especialização. A gente já viu nas aulas anteriores o que é generalização. Né? Então, se lembra o exemplo que eu tinha dado lá atrás era de carros, em que eu podia generalizar uma tabela de carros e uma tabela de tratores por uma tabela de veículos e falar que veículos eu posso registrar todos os carros e todos os tratores. Então a gente tem um caminho contrário, que é a especialização. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho dois tipos de técnicos. Eu tenho vamos dizer que eu tenho engenheiro mecânico e engenheiros elétricos. Meus técnicos. Eu posso, em vez de fazer uma tabela de técnicos, fazer uma outra chamada engenheiros elétricos e engenheiros mecânicos. E por que a gente faria isso em algumas situações? Isso aqui é interessante da gente entender e vai ser melhor da gente olhar até no Excel como um banco de dados. Então aqui eu fiz um exemplo um pouco diferente, vamos dizer em outra questão, estou falando, sei lá, de uma clínica médica, que eu tenho uma tabela chamada pessoas. E eu tenho o cargo delas aqui. E o nome, né? Então, o João, Medeiros e o Jorge. O João, ele é médico. Então ele tem o CRM dele, que é o registro de médicos, tá? Cadastro, é o Conselho Regional de Medicina. Então eu tenho um número que serve de identidade dele, ele é único para os estados, e eu tenho uma tabela chamada CLT. Só que esse médico, ele trabalha por contrato comigo, ele não tem CLT. Então ele fica nulo aqui, né? A gente acabou de ver o que significa o nulo. Não tem CLT, esse valor é vazio. Aqui eu tenho o Jorge, que ele é atendente, ele não é médico, então ele não tem o CRM, e ele tem o valor da CLT aqui. Legal? E eu tenho o Medeiros também, que ele é vendedor, e ele tem a sua CLT também. Ok? O que acontece? Essa tabela, ela acaba ficando cheia de valores nulos, né? Porque eu já, como premissa inicial, eu já estou colocando campos que eu sei que eu vou registrar vários valores nulos aqui. Isso não é muito legal. Não é que é proibido, tá? Só não é muito interessante você fazer uma tabela cheia de valores nulos. Então, se você já sabe que vai ficar com uma tabela cheia de valores nulos, é mais interessante você criar duas tabelas que eu elimine esses valores nulos. Então, vamos dizer que eu coloque médicos e aqui colaboradores. E aí eu elimino o médico daqui, eu elimino essa coluna de CRM, não tem necessidade. E no médicos eu também só trabalho com médico terceirizado, vamos dizer assim, trabalha por hora, não tem CLT, não faço contrato. Então eu posso separar isso aqui em duas tabelas e agora eu não tenho mais valores nulos. Eu eliminei os valores nulos. Então isso aqui otimizou aqui meu banco de dados. Valores nulos são problemáticos. Você não precisa também ficar paranoico, valores nulos vão acontecer. Não é um problema tão grande, mas se der para minimizar eles ao máximo, a gente minimiza. Então esse é o conceito de especialização, que é o contrário da generalização. Né? Então no exemplo que eu falei dos veículos, eu podia voltar isso aqui e falar pessoas e eu generalizei. Então é só um caminho contrário. Legal, galera? Então, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo de vida real do banco de dados para mostrar para vocês, um exemplo real. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é uma tabela do banco de dados em que eu tenho os comentários dos vídeos aqui do canal, aqui do nosso canal. Então eu peguei um comentário aqui específico para a gente olhar.
Ó, eu tenho aqui uma primeira propriedade chamada ID. Como eu falei, a gente acaba sempre tendo um ID. E ele aqui, ó, tem esse símbolozinho de chave, e aqui até, nessa interface até fala, ó, que é a chave primária, mostrando que é a minha chave primária. Ele é esse valor aqui estranho, isso aqui é o ID que o YouTube me deu, na verdade, mas ele também podia ser número, tem alguns modelos que a gente faz o número incremental, o primeiro é 1, o segundo é 2, aí se eu apagar o 2, o próximo que eu criar vai ser 3 de qualquer jeito, para garantir integridade ali. Eu tenho isso aqui que eu chamo de UID, que é basicamente uma palavra gigante em que matematicamente é garantido que não vai ter duas iguais. A chance de ter duas repetidas vai ser menos de 0,001%. Então, normalmente isso aqui é o que é usado. Sistemas grandes demais, tipo o YouTube. Então ele me retornou isso aqui é o ID de um comentário de um vídeo. Olha o vídeo aqui. O vídeo, eu tenho o ID do vídeo. E o que isso aqui é? Ele está dizendo que é uma chave estrangeira, uma foreign key, uma relação que está relacionando a entidade, ao grupo de entidades dos vídeos, dizendo aqui, ó, que esse meu vídeo ID, ele está se referenciando a minha tabela vídeo, ao valor ID da tabela, que é a chave primária da tabela vídeos. Então o que a gente viu ali. Então eu tenho aqui o ID do vídeo, ele tem até uma setinha para a gente abrir o vídeo aqui, porque ele é uma chave estrangeira e está se relacionando a isso. Então aqui no vídeo eu tenho o ID do vídeo, que é uma chave primária, aí o título do vídeo, e aqui entre outras propriedades. Aqui e o vídeo em si tem o canal. Tem uma chave estrangeira para o canal. E a gente vai linkando o nosso banco de dados. Então isso aqui, ó, é um tabela de banco de dados real. Eu tenho uma outra aqui, ó, outra chave estrangeira, em que eu ligo a outro comentário. Então se esse aqui for uma resposta de um comentário, ele vai ter essa chave estrangeira linkando a outro. Como esse aqui é o comentário principal de um dos vídeos, ele não tem outra chave estrangeira. A chave estrangeira ela pode ser nula, tá? E isso aqui inteiro, essa linha aqui, exemplo, isso é uma tupla. Tá? Isso aqui tudo é uma tupla. Como eu mostrei, normalmente não. No modelo relacional a gente representa nosso banco de dados por linhas. Então se eu tirar um filtro aqui para mostrar tudo que a gente tem, ó, aparece aqui todas as tuplas de comentários que eu tenho aqui nesse banco de dados. Então aparece vários aqui de vários vídeos. Isso aqui é tudo informação pública, tá? Não tem problema aparecer aqui, tá no YouTube. Mas aparece todos as tuplas da tabela comentários aqui no meu banco de dados, beleza? E por isso é hoje, pessoal. Já deixa o like aí, se inscreve para não perder os próximos. E valeu e tchau, tchau.